Sobre hoje. A tensão diplomática entre o Brasil e o Paraguai, veja só, alcançou um pico depois de um escândalo de espionagem envolvendo a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e negociações sobre o anexo C da Itaipu, a usina hidrelétrica que fica em Foz do Iguaçu, ali na tríplice fronteira, provê energia tanto para o Brasil quanto ao Paraguai. Esse escândalo de espionagem agora desencadeia tensão quanto a negociações que deveriam se concluir no dia 30 de maio. A coisa está nebulosa. Hoje, conforme o chanceler brasileiro vai à Argentina, onde encontra o chanceler paraguaio, então um encontro entre os ministros das relações exteriores dos dois países. Na nossa cobertura especial, a gente se aprofunda sobre o que o acordo significa. Vendo adiante, a gente cobre também greve geral na Argentina. O futuro de Gaza, conforme Israel também amplia sua presença na faixa, e ainda, isso explosivo, veio hoje pela manhã, mais de 600 empresas ligadas direta ou indiretamente ao novo CEO da Intel. Por que isso é relevante? Esse é um momento de disputa pelas próximas fronteiras da indústria, da tecnologia, da economia. A China e os Estados Unidos, ainda mais no contexto das tarifas, competem por inteligência artificial, e a Intel é uma das principais fabricantes de chips, semicondutores, do mundo, de processadores do mundo, melhor dizendo. E isso afeta diretamente como essa disputa deve se configurar. Isso vem adiante na nossa cobertura especial. Antes a gente começa com o nosso giro de notícias e fica o convite já, curta, comente, compartilhe, aguardo a curtida de vocês. Tudo isso ajuda esse programa a chegar mais longe e agradeço imensamente a quem tem acompanhado a gente nos últimos dias. Bom, muito bem, vamos lá então. A gente começa pelo nosso giro de notícias, como não poderia deixar de ser, com as tarifas. A União Europeia interrompeu por 90 dias as suas contramedidas aos Estados Unidos depois que veio o anúncio da pausa ontem com Donald Trump. Você até cobriu a coletiva de imprensa que ele deu ainda no dia, a gente fez a tradução simultânea por aqui. A situação agora é a seguinte: os Estados Unidos então anunciam pausas de 90 dias para uma diversidade de países, dezenas de países para negociações. A União Europeia, em resposta, também anuncia uma pausa para essa negociação. A Ursula von der Leyen, que é a chefe da Comissão Europeia, que é o órgão executivo, como se fosse a presidente do bloco, disse que a medida vai dar espaço para negociações tranquilas. O conselheiro econômico dos Estados Unidos, Kevin Hassett, disse que mais de 15 países já apresentaram propostas para acordos. A China reagiu à escalada, manteve o discurso, disse que não aceitaria pressões ou ameaças. Você que não conferiu nossas coberturas especiais na quarta e na terça-feira sobre isso, vale a pena, vai aqui nos cortes em vídeos no canal ou volta lá atrás no ao vivo. O programa de terça e de quarta-feira, os dois tiveram coberturas especiais a respeito da questão da China. A gente tem também o seguinte, você vai ver um gráfico agora na tela, diversas bolsas do mundo receberam a notícia aliviadas, isso causou uma alta nas principais bolsas do mundo no final do dia de ontem. Esse gráfico mostra a grande queda quando houve o anúncio das tarifas no dia 2, então na quarta-feira da semana passada, e a alta após essa trégua temporária de tarifas no dia 9. Agora, a gente vai a mais das reações internacionais. Se a gente falava recentemente aqui no programa a respeito de China e Estados Unidos, a gente tem atualizações a respeito dessa história. Passando pela Austrália, é o seguinte, a Austrália se recusou a dar as mãos, esse é o termo, dar as mãos, entre aspas, à China em meio às tarifas dos Estados Unidos. O Anthony Albanese disse que o país não aceita unir forças com o regime chinês e que irá falar por si mesmo. Dar as mãos, muito bem, esse é o termo que veio num artigo de opinião. A China fez uma oferta do tipo. O embaixador da China na Austrália, Xiao Qian, disse que uma chamada resistência conjunta seria a única maneira de impedir o comportamento hegemônico e de bullying dos Estados Unidos. Ele disse isso num artigo de opinião publicado hoje. Então, o embaixador chinês na Austrália. Se a gente falava de 125% de tarifas sobre a China, que passaram a vigorar imediatamente após um anúncio do presidente americano Donald Trump ontem, agora é o seguinte, 145%. 145% de tarifas é 20% a mais do que foi anunciado ontem. A Austrália está no grupo de países que estão recebendo somente 10% durante esse período de 90 dias, enquanto as negociações acontecem. E falando na China, não para por aí. O regime chinês, vocês veem aqui a matéria do Epoch Times, o regime chinês censurou termos relacionados a tarifas nas redes sociais. Palavras como tarifas e 104%, o número 104%, era o que vinha antes de 125% e agora 145%. Então, palavras como tarifas e 104% foram censuradas na internet fechada do país. Lá a internet é pesadamente regulamentada pelo governo, eles não têm acesso à internet como é no resto do mundo. O mesmo número 104
foi censurado no Weibo, no WeChat. O Weibo é como se fosse o Twitter na China, como a internet lá é censurada, eles não têm acesso ao X Twitter, como seria no Ocidente, em países ocidentais. Então eles têm o Weibo, que é uma rede social que funciona mais ou menos da mesma forma, e os termos também foram censurados no WeChat, que mistura o WhatsApp com o Facebook, é uma mega rede social, aplicativo de pagamentos, um negócio também profundamente ligado ao controle social totalitário. As hashtags irônicas contra os Estados Unidos foram destacadas na mídia estatal. Postagens de empresas chinesas relatando prejuízo também foram removidas por, entre aspas, violarem os regulamentos das redes, violarem os regulamentos. Segundo a agência Reuters, as medidas também afetaram vendedores chineses na Amazon. Eles planejam aumentar os preços ou sair dos Estados Unidos. A China também retalhou, veja só, proibindo filmes de Hollywood no país. Do outro lado da disputa comercial, a gente vai para os Estados Unidos, mas não mais para falar sobre tarifas. Se a gente fala de relações diplomáticas, os Estados Unidos têm feito esforços para retomar laços diplomáticos com a Rússia desde o início do governo Trump. Hoje, os Estados Unidos se reúnem com líderes da Rússia em Istambul, na Turquia. Não é capital, eu já ia falar capital da Turquia, mas de mau hábito. A capital é Ankara, Istambul é uma das maiores cidades. Então eles se reúnem na Turquia para tratar da normalização das operações diplomáticas entre os dois países. Isso vem conduzido pelo próximo embaixador russo em Washington e pela secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos. Eles que, então, reatando laços diplomáticos, devem também voltar a abrir as embaixadas russa em Washington e americana em Moscou. Entre os pontos discutidos pela nossa apuração, dificuldade de obter credenciais diplomáticas, restrições de movimento e o bloqueio de imóveis diplomáticos. Consulados, residências oficiais em território americano, então, bloqueados. Claro, os Estados Unidos impuseram milhares de sanções à Rússia desde o início da invasão à Ucrânia, e a Rússia é o país mais sancionado do mundo. São mais de 24 mil restrições, das quais mais de 6 mil são dos Estados Unidos. Ainda falando sobre Estados Unidos, o governo americano anunciou que ontem à noite, o Serviço de Inteligência está investigando se o FBI teve algum envolvimento nos protestos do Capitólio de 6 de janeiro de 2021. Na retórica do presidente americano Donald Trump, isso era uma constante, e houve reportagens de uma Fedsurrection, como é apelidado nos Estados Unidos, de que haveria envolvimento de oficiais do governo no que aconteceu no 6 de janeiro. Agora, então, um relatório do Departamento de Justiça já havia negado o envolvimento do FBI, mas foi confirmado antes que 26 informantes estavam, sim, em Washington naquele dia. A gente aguarda os desdobramentos, mas a agência de inteligência investigando se o FBI teve envolvimento no Capitólio no 6 de janeiro. Passando no nosso giro, ainda pelos Estados Unidos, a gente vai para a saúde. Robert Kennedy, uma figura tão, muito acompanhada pela imprensa, vamos colocar nesses termos, desperta opiniões fortes. Ele deu um prazo de 2 anos agora para que grandes empresas alimentícias removam corantes artificiais de seus produtos. E ele criticou a indústria alimentícia, por utilizar substâncias banidas na Europa. Ele disse que o padrão de segurança alimentar americano está capturado pela indústria alimentícia. Ainda passando por aí, pelos departamentos do gabinete de Trump, Elon Musk diz ter encontrado no seu departamento de eficiência governamental dados incomuns, para dizer o mínimo, em benefícios de seguro-desemprego, milhares de pagamentos feitos a pessoas com datas de nascimento impossíveis, o que alega o departamento de eficiência governamental. Datas de nascimento impossíveis. 24,5 mil pessoas com mais de 115 anos teriam recebido 115 milhões de dólares. Outras 28 mil entre 1 e 5 anos de idade teriam ganho 254 milhões. 9,7 mil com datas de nascimento no futuro levaram 69 milhões de dólares. A gente tem aqui um caso em particular onde alguém nascido em 2154 teria sacado 41 mil dólares. Seguro-desemprego, 41 mil dólares para alguém nascido em 2154. Isso é o que alega o Departamento de Eficiência Governamental. Aqui a gente frequentemente cobre geopolítica com a nossa ênfase na pauta internacional. Nosso giro passa agora nos conflitos pelo mundo. Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que a Rússia está recrutando cidadãos chineses para lutar na guerra. A matéria que está na tela vem do Moscow Times, jornal então cobrindo Rússia em língua inglesa. Mas a coisa foi bem disseminada, o próprio Zelensky fez pronunciamentos oficiais. Ele disse que a Rússia está recrutando cidadãos chineses para lutar na guerra. Matéria explosiva, a China não só está envolvida agora nessa guerra comercial com os Estados Unidos, mas como
a segunda maior potência do mundo e, de fato, o maior adversário geopolítico dos Estados Unidos. E essa notícia se confirmando, algo absolutamente explosivo. As informações que a gente tem são as seguintes. Segundo Zelensky, mais de 150 deles, soldados da China lutando pela Rússia, foram identificados na linha de frente e 2 foram capturados em Donetsk. A notícia dos 2 capturados já foi divulgada anteriormente, agora vem esse número de mais de 150 identificados. Zelensky ainda acusou Moscou de tentar prolongar o conflito. Ele afirmou que Pequim sabe do recrutamento que acontece via redes sociais. A China nega envolvimento. Segundo a Ucrânia, são 168 chineses alistados pelos russos que há dados que o governo ucraniano então conseguiria confirmar. Vale acrescentar, a Rússia também nega que a China esteja envolvida na guerra na Ucrânia. Segundo a Rússia, Pequim mantém uma posição equilibrada, não participa dos conflitos. Moscou e Pequim, melhor dizendo, mantêm uma parceria sem limites desde antes do início da invasão russa em 2022. Você que acompanhou a pauta de perto vai lembrar, aconteciam as Olimpíadas de Inverno em Pequim naquele momento. Putin foi para lá então e se encontrou com Xi Jinping, houve o anúncio de uma parceria sem limites. Aquilo foi no início de fevereiro de 2022. Muita gente fala mesmo que haveria um acordo. Isso é boato, mas vale a pena para o ouvinte ter em termos contextuais de que haveria um acordo para que Putin aguardasse então passar as Olimpíadas de Inverno lá em Pequim, deixa a festa acontecer e depois vem a invasão. Eles firmaram esse acordo de parceria sem limites, sem áreas de cooperação proibidas em 2022, reiteraram isso diversas vezes desde então. O regime chinês também reagiu às falas de Zelensky. Ele disse que eram declarações irresponsáveis, pediu que Zelensky evitasse dizer isso. O Ministério das Relações Exteriores disse que a China não é parte do conflito e quer uma solução pacífica. No Oriente Médio, o Hezbollah, vocês vão lembrar, a gente falou no nosso mesmo giro de notícias, nesse segmento de manchetes do Brasil e do mundo antes, que essa organização terrorista ali no Líbano, com atuação global, quando a gente fala deles, para dar dimensão do escopo no qual eles atuam, a gente cita aqui pertinho do Brasil, atuação em Foz do Iguaçu, relatos de associações a organizações criminosas brasileiras e mesmo operações, os piores atentados terroristas da história da América do Sul em Buenos Aires, 92 a Embaixada Argentina e 94 um centro da comunidade judaica. Hezbollah, atuação global. Essa mesma organização, sediada lá no Líbano, país ao norte de Israel, agora diz o seguinte: ontem estavam falando de se desarmar, diziam que estavam prontos para discutir, agora dizem que estão prontos para discutir uma estratégia de defesa nacional com o governo do Líbano. Já que eles entregariam suas armas, discutiriam como se integrariam com a defesa nacional. O presidente libanês disse que planeja iniciar diálogos com a organização terrorista sobre o arsenal. Quando a gente fala de abrangência global, vale a pena destacar ainda que o Hezbollah conta com um arsenal, olha, comparado a outras organizações terroristas, é coisa realmente de um exército maior em comparação. Eram cerca de 150 mil mísseis antes do último conflito. Eles justificaram o armamento como defesa contra ameaças de Israel. O último conflito é porque o Hezbollah começou a disparar mísseis contra Israel em solidariedade ao Hamas logo após aquela invasão em 2023, e Israel invadiu o sul do Líbano, então, para desativar as capacidades do Hezbollah. Uma coisa que se estendeu por meses e se encerrou ainda no início desse ano. Israel recuou, mas deixou suas forças armadas em posições-chave no sul do Líbano. Ainda falando sobre terrorismo no Oriente Médio e sobre a situação lá, em meio a esse conflito que muda a face da região, já completando 1 ano e meio, 18 meses, Israel criticou agora a possibilidade de a França reconhecer um Estado palestino ainda esse ano. Israel disse que isso seria uma recompensa ao terrorismo e fortaleceria o Hamas. Que história é essa? Acontece que o presidente francês Emmanuel Macron disse que pode reconhecer um Estado palestino ainda em junho. Durante uma conferência da ONU, é quando isso poderia acontecer. Reconhecimento de Estado palestino por Macron. Ele defende que a medida serviria à segurança regional e seria uma resposta a grupos que negam a existência de Israel. A gente aguarda os desdobramentos, certamente uma notícia explosiva. Lembrando a França, historicamente, a acordo Sykes-Picot tem muita influência na região. O Líbano, por exemplo, já foi território francês, se a gente discutiu o Hezbollah agora há pouco, e as repartições que moldaram o Oriente Médio passam muito pela mão da França. Síria, Líbano, a região tem uma mão grande da França, quando a gente volta lá atrás na Primeira Guerra Mundial. E agora, uma das matérias que está na capa do vídeo, a gente inclui ela no giro de notícias, e temos imagens aqui, vocês veem como era o que ocorria na Argentina hoje mais cedo. Conforme havia uma greve geral, a gente vê aqui ônibus parados, e eles eram um dos serviços que estavam, então, com a movimentação muito restrita. Vamos lá, então, a gente traz a apuração do que acontece na Argentina.
A Confederação Geral do Trabalho da Argentina, um dos principais sindicatos, uma união dos principais sindicatos, convocou uma greve geral de 36 horas. Começou ontem, então, e se estende até a meia-noite de hoje. É a terceira greve nacional contra as políticas econômicas do presidente Javier Milei. Entre as reivindicações estão defesa dos pisos salariais, defesa dos direitos dos aposentados e, mais vagamente, da indústria nacional. O que paralisou, então? Trens, metrôs, táxis, interrupção parcial mesmo do transporte aéreo, dos aeroportos. Educação, correios, coleta de lixo também aderiram ao movimento. Vale a pena a gente acrescentar que a primeira greve contra o governo Milei foi em 24 de janeiro de 2024, também foi organizada pelo mesmo grupo sindical CGT. Era naquela época uma paralisação de 12 horas contra medidas econômicas iniciais do governo. A segunda foi em 9 de maio do ano passado, essa é a primeira desse ano. Aquela do ano passado, de maio, foi uma de 24 horas também e também teve a ampla adesão de sindicatos. Essa, entretanto, até o momento, é a maior ocorrida. O debate, claro, é acirrado. Muitos indicadores econômicos mostram melhoras na Argentina. Entretanto, existe uma série de grupos sociais que dão uma contrapartida de que as políticas econômicas não os estariam atendendo.